Considero um amigo irmão, às vezes mais, mais irmão do que amigo. E louvo a Deus por Deus ter colocado ele na minha vida, no caminho, E nós temos muitas experiências, graças a Deus, com Deus, Deus colocou eu no caminho dele, porque primeiramente foi eu me converti a Cristo, Aí Deus colocou aí na minha vida para eu pregar para ele, Aí graças a Deus, Deus resgatou ele do mundo. Nós éramos amigos do mundo. Aí Deus resgatou primeiro e depois puxou ele para a família de Deus. E graças a Deus estamos aqui mais de 23 anos, Que aí deixamos o mundo e servimos a Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 20, no versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Todos já encontraram? Amém. Glória a Deus. Que diz assim: nessa peleja não terás de pelejar, parais, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temas, nem se assustem, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Aleluia! Podereis tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus para o rei, Que se contava, a Bíblia fala que ele estava no seu aposento tranquilo, O rei de Judá, o rei Josafá, Aí veio o mensageiro, chegou até ele e disse: olha rei, vem uma grande multidão para pelejar contra nós, E são 3 reinos, e vieram pelejar para tomar as nossas terras e fazer de nós escravos, E a Bíblia relata que Josafá temeu. A grande multidão e a notícia, Porque os seus inimigos eram inimigos de guerra, Costumado tomar terras, Matar os povos daquela terra e fazer de escravo. E Josafá temeu, mas o que Josafá fez? Ele disse: vamos reunir toda a congregação, toda a Judá, e vamos orar ao Senhor. Aleluia! Porque aí só Deus é que pode nos livrar da mão desses malfeitores. Aleluia! E a Bíblia fala que ele mandou pregar jejum em toda a congregação, em todo o reino, crianças, meninos, mulheres, e começaram a clamar a Deus. Quando o crente começa a clamar a Deus, ele tem resposta. Aleluia, glória a Deus, tu és fiel, Senhor. Verdade. Às vezes vem uma coisa nas nossas vidas, situação, e diz: e agora, Senhor? Tem momentos que nós não devemos fazer nada, Parar, e te entregar na mão de Deus. Porque se a gente for fazer alguma coisa, termina piorando a situação. Não é verdade? Ele procurou a melhor forma, foi o que? Buscar o Senhor. Aleluia! A Bíblia fala que toda a congregação se postou em terra, jejuou, Aí Deus respondeu. Quando o crente ora, Deus responde. Não importa qual é o teu problema, não importa a tua situação, mas que a gente coloca os nossos problemas nos pés do Senhor, certamente tem resposta. Amém. Porque Ele não desampara aqueles que Aleluia, glória a Deus, tu és fiel, Como Senhor. fala no Jeremias 3:33,
33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. O crente só sabe as coisas que estão por vir quando ele ora. Né? Quando Deus abre a mente espiritual dele. Quando o crente está carnal, sem orar, ele não percebe as escutas, as ciladas do diabo. Né? Agora, quando o crente ele deve de oração, jejum, Deus abre os olhos e diz: olha, filha, se prepara que vem uma tempestade aí na tua frente. Aleluia, glória a Deus ele avisa os crentes quando o inimigo vai se levantar. Né? Oh, glória a Deus. Então foi o que? Josafá começou a buscar o Senhor. Andou todo o povo e Deus respondeu. Usou quem? O profeta. Deus ainda usa profeta na casa dele. E aprendeu, se você quiser prosperar, se você quiser crescer, dá ouvido ao profeta do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele que traz a mensagem de Deus para você. E aí vem o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor nos profetas e diz: ó, Josafá, não tema, nem se assuste, porque essa peleja não é tua, é minha. Né? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Entrega a sua batalha a Deus, Deus pode deixar que agora é minha. Parar de ficar em pé, então somente louve. O que Josafá fez? Colocou o povo para louvar a Deus. Lembrou em forma de quê? De acusação de graça, de gratidão. Aleluia, né? glória a Deus. Começaram a louvar o Senhor e Deus foi na frente deles e começou a trabalhar no meio dos seus inimigos. Começou a colocar divisão entre eles, entre os três reinos. E o que fez? Começaram a brigar um com o outro. E a Bíblia fala: aleluia, glória a Deus. Quando Moisés chegou lá no monte, quando olhar lá embaixo, todos estavam mortos. Por quê? Porque Josafá entregou a causa dele nas mãos do Senhor. E Deus trabalhou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele ouve o clamor de crente. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos contemplar quando o povo de Israel estava ali no meio do Egito, servindo de escravo, né? Sei quantos anos ali de escravo, e a palavra de Deus fala que o povo não suportava mais tanta escravidão. Aí os anciãos todos reuniram todos: vamos orar, vamos buscar o Senhor. Será possível que Deus nos esqueceu, né? Aleluia, glória a Deus. Começou a orar, clamar a Deus. Todo o povo clamou a Deus. E a palavra de Deus fala que o clamor do povo chegou até os ouvidos de Deus. Aí Deus foi lá no deserto e disse: escolheu quem? Escolheu Moisés. Disse: Moisés, eu te escolhi, porque eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Aleluia, glória a Deus. Senhor. Quando o crente ora, crente em igreja, Deus com certeza responde. Agora, Deus tem que orar com fé, né? Confiar no Senhor. Entregar teus caminhos a Ele, porque Deus, Ele responde as orações do crente que busca ali. Louvado seja Deus, né? Aleluia, Porque glória a Deus. Deus, Ele quer provar o crente, né? Às vezes Deus ele coloca nós em alguma situação para que a gente venha buscar. Às vezes nós estamos o que? Relaxados na casa do Senhor, não estamos buscando mais a Ele. Aí Deus permite que venham essas tempestades nas nossas vidas, para que a gente venhamos clamar a Deus. Aleluia, Ele, glória né? a Deus. Porque nós devemos entregar toda a nossa confiança ao Senhor. Porque Ele é o único que pode nos resgatar, que pode dar vitória em meio à circunstância das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero relatar aqui numa passagem que Jesus estava com seus discípulos indo para o barco, né, para outra margem. E aí começou a levantar uma grande tempestade no mar.
E a Bíblia fala que Jesus estava ali dormindo na Aleluia, glória a E Deus. os discípulos ali, muitos tinham experiência, porque era pescador, começaram a lutar contra a tempestade, né? E a Bíblia fala que a água começou a subir. Quanto mais ele lutava para que para que o barco não viesse afundar, mas a água enchia. Chegou um ponto eles dizendo, meu Deus, vamos morrer. Aí eles olharam e viram que Jesus em meio à tempestade, né? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, né? Aí foi o quê? Colocaram assim, o mestre está aqui, camarada, Jesus se levanta, nós vamos perecer, né? Aleluia, glória a Deus, tu és fiel, Senhor. E disse, tempestade, acalma, né? Mar, aquieta-te. E tudo se fez bonança. Aí olharam um para o outro e disse, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Deus, Ele permite que essas coisas venham em nossas vidas para a gente conhecer que Deus, Ele tem poder de fazer coisas impossíveis. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Ele tem o poder de controlar o vento e o mar, a tempestade. Imagina o probleminha que tem eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. E ali os discípulos contemplaram realmente o poder que Jesus tinha. Admiraram. E eles tinham visto muitos milagres. Mas o milagre o qual Jesus fez naquele momento de ter poder contra a natureza, né? Deus é assim, minha igreja. Ele prova, né? Ele prova para que a gente tenha mais conhecimento e prática do seu poder. Porque Aleluia, glória a Deus, tu és fiel. Ele permite que essas coisas venham em nossas vidas, que essa tempestade, essa onda de enfermidade que apareceu, né? Peste, doença, isso é tudo para o crente não ficar duvidando, é para o crente mais buscar o Senhor. Eu não sei qual é o teu problema que você vê nessa noite, mas quer dizer para você que Deus, Ele ouviu o teu clamor. Ele sabe Louvado seja Deus. Ele sabe o que você está clamando ao Senhor. Ele diz, não temas, porque essa peleja não é minha, essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus, né? Ele vai na frente pelejando, porque não adianta você lutar com suas próprias forças, porque a luta era espiritual, né? A luta era na material. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades, contra os principados. Aí para quê? Se a gente não orar, não entregar nosso caminho ao Senhor, né? A gente vai lutar contra o sangue e a gente vai estar pecando. A gente vai lutar contra o nosso irmão, vai lutar contra a nossa família, né? Bater boca, aí vai estar pecando. Mas quando o crente recebe uma afronta do vizinho, né? Dos incrédulos, dos seus inimigos, ele vai fazer o quê? Vai drobar o joelho ao Senhor e diz, Senhor, está em tuas mãos as minhas afrontas. Glória a Deus. Assim fez também o rei Ezequias, né? Quando Sanaqueribe foi lá, foi zombar, disse, ó Sanaqueribe, eu vou entrar na tua cidade, vou destruir tu e todos os povos teus, e tu verás que nem o teu Deus pode te ajudar. Sanaqueribe se sentia um Deus, né? E naquela época o exército dele era um exército destruidor, por onde passava destruía tudo. Tomava os reinos, os animais, os ouro. E aí ele foi até Ezequias. Sanaqueribe mandou uma carta dizendo, ó, se prepara, fuja, porque eu vou entrar na cidade, vou destruir tudo. E nem o teu Deus pode te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor, né? Dobrou o joelho ali ao Senhor, jejuou, vestiu roupa de saco, colocou toda a população, todo Israel para jejuar, e Deus respondeu também. Glória a Deus. E disse, olha, Josafá,
Ele não te afrontou, ele me afrontou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta não, igreja. Não adianta o povo afrontar o Deus do crente, né? Porque Deus ele se levanta para pelejar. E ele toma a tua luta. Diz: a tua luta agora não é sua, a sua luta agora é minha. Eu vou pelejar. Glória a Deus. A tua causa que você entregou ao Senhor, não se preocupe, porque ele já está lá em cima e dizendo: essa peleja eu que vou pelejar. Não te preocupa, minha serva. Glória a Deus. Meu servo, porque eu já decretei a tua bênção. Em nome de Jesus, oh glória a Deus. Não Tu és somente fiel. louve, Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. em nome de Jesus. Fala, mas dê gratidão pela vitória que já chegou na tua vida. Não devemos jamais colocar dúvida diante do nosso Deus. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Nós, o inimigo, nossas almas, tentam várias formas para nos abalar, né? Quantos não foram abalados através desses vírus aí? Aleluia, glória a Deus. Quantos não foram abalados, muitos desistiram, muitos morreram, mas que confiam no Senhor, estou aqui de pé, louvando, exaltando o nome do Senhor e dizendo: até aqui me ajudou o Senhor e vai continuar Louvado seja ajudando. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente você confie no Senhor, porque a tua causa é a causa de Deus, como foi cantado o hino nessa noite, né? A tua causa é a causa. Então somente louve o nome do Senhor, exalte o nome dele. Eu desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.